A gente vai mergulhar num período da história que é marcado por um paradoxo brutal. De um lado, um brilhantismo intelectual incrível, e do outro, uma perseguição implacável. Hoje, a gente vai analisar a crise que simplesmente despedaçou a vida judaica medieval e a resiliência impressionante que forjou um novo mundo a partir das cinzas. Para começar, olha só essa descrição do Samuel Uski. É poderosa, é aterrorizante. Palavras como monstro selvagem que se alimenta de corpos e bebe lágrimas. Isso já estabelece o tom dramático da época. E mais chocante é que isso não era só uma figura de linguagem, não era um exagero poético. Era a realidade que muita gente vivia. Então, para a gente entender essa época, primeiro a gente precisa sacar o paradoxo central dela. Foi um período, sabe, de conquistas intelectuais fantásticas que existiam lado a lado, com um perigo constante e extremo. O que é impressionante aqui é justamente esse contraste gritante. De um lado, a gente tem pensadores brilhantes, como Gersonides e Hasdai Crescas, que estavam expandindo as fronteiras da filosofia e da ciência. Do outro lado estavam as realidades brutais que eles enfrentavam no dia a dia. Conversões forçadas, acusações completamente absurdas como a de envenenar poços. É essa tensão entre o brilho e o perigo que realmente define essa época. E aí, como se não bastasse, veio a primeira grande crise. A peste negra varreu a Europa, mas para as comunidades judaicas ela trouxe uma devastação que ia muito, muito além da própria doença. É super importante a gente entender esse termo. A calúnia do envenenamento de poços foi, basicamente, a arma usada para transformar o medo e o luto da peste em violência direcionada. Era uma teoria da conspiração medieval sem pé nem cabeça, mas que se espalhou como fogo e serviu de desculpa perfeita para o que estava por vir. E o que esses eventos mostram pra gente é a escala da coisa toda. Não foram incidentes isolados, sabe? Em Benfelden foi um voto oficial que selou o destino dos judeus, mesmo com gente defendendo a inocência deles. Na Alemanha, os massacres se espalharam por várias cidades. E na Hungria, a justificativa até mudou. Não era mais envenenamento, era infidelidade. Ou seja, qualquer pretexto servia. Bom, enquanto tudo isso acontecia pela Europa, o maior centro da vida judaica, que era a Espanha, estava enfrentando a sua própria crise. Por séculos, lá foi uma espécie de idade de ouro, de muita cultura, de prosperidade. Mas essa era estava prestes a ter um fim bem violento. E olha, esse processo não aconteceu do dia para a noite. Foi uma escalada, sabe? Uma coisa bem deliberada. Primeiro vinham os debates públicos, que eram menos sobre diálogo e mais sobre humilhação. Depois, pregadores como Vicente Ferreiro usavam o púlpito para incitar o ódio. Isso levou a tumultos em massa, como os de 1391, que culminaram no passo final, a conversão em massa sob a mira da espada. O resultado? Uma população enorme de novos cristãos, muitos deles contra a própria vontade. E é daí que surge um termo fundamental para entender essa história: marranos, ou, de uma forma mais respeitosa, anusim. Imagina só como era viver assim. Publicamente, a pessoa era cristã, tinha que ir à igreja, seguir todos os rituais, mas em segredo arriscava tudo para manter a fé dos seus antepassados. Era uma vida dupla, perigosíssima, definida pelo medo constante de um vizinho, um empregado ou até alguém da própria família te denunciar. Pois é, o auge da crise na Espanha ainda estava por vir. Primeiro com a criação da Inquisição, uma máquina projetada para caçar hereges, e especialmente esses cristãos novos suspeitos de ainda praticarem o judaísmo. E depois com aquele decreto final, catastrófico, de 1492. Dá uma olhada em como esse sistema funcionava. Na verdade, não era um julgamento, era uma armadilha, né? Os acusadores eram secretos. A tortura era uma ferramenta padrão para extrair confissões. Se alguém confessasse sob tortura e depois voltasse atrás, era torturado de novo. A presunção era sempre de culpa. O sistema não foi feito para descobrir a verdade, mas sim para garantir a condenação. Uma paródia de justiça e uma paródia aterrorizante. E aí veio o golpe final. Em 1492, no mesmo ano em que Colombo navegou para o oeste, os reis Fernando e Isabel decretaram que todos os judeus que ainda estavam na Espanha tinham que se converter ou ir embora. A maior e mais antiga comunidade judaica do mundo foi simplesmente estilhaçado. A devastação foi total. Tem uma citação do cronista Andrés Bernaldez que resume bem o desespero. Uma casa era trocada por um asno.
As pessoas tiveram poucos meses para liquidar tudo o que tinham. Casas, negócios de gerações inteiras, tudo vendido por quase nada. Não foi só uma expulsão, foi uma ruína econômica planejada. Só que a destruição de um mundo acabou dando início à criação de outro. A expulsão espalhou os judeus por toda a bacia do Mediterrâneo, forçando essa gente a encontrar novos lares e a remodelar a sua vida espiritual como resposta a todo esse trauma. O que a gente vê é uma mudança gigantesca no mapa da vida judaica. As comunidades fugiram das terras de perseguição na Europa Ocidental e encontraram refúgio principalmente no Império Otomano, que os acolheu. Lugares como Salônica, onde hoje é Grécia, se tornaram novos centros vibrantes. A geografia do mundo judaico foi completamente redesenhada pela necessidade de sobreviver. Uma crise tão grande, tão física, claro que ia provocar uma resposta interna profunda. Quando o mundo parece não fazer mais sentido, as pessoas buscam um novo significado num plano mais elevado. A catástrofe forçou uma busca por respostas espirituais para aquela pergunta: por que isso aconteceu com a gente? E é nesse contexto que a Cabala, e principalmente seu texto mais importante, o Zohar, ganha uma popularidade imensa. A Cabala oferecia uma linguagem mística para lidar com o sofrimento. Não era só uma teologia abstrata, era um jeito de reencantar um mundo que tinha se tornado um lugar de horror, de encontrar uma ordem divina no meio do caos humano. E o que fica de tudo isso, no fim das contas, é a resiliência. Os exilados levaram consigo a sua cultura, seu conhecimento, sua língua, o ladino, que é um dialeto judaico-espanhol. Eles não apenas sobreviveram, eles reconstruíram. Lugares como Salônica chegaram a ser chamados de a Mãe de Israel, florescendo com a energia e o saber que esses recém-chegados trouxeram. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? Essa análise mostra uma comunidade que enfrentou a aniquilação. Perderam suas casas, suas riquezas, inúmeras vidas, e ainda assim a cultura não só sobreviveu, como se transformou e encontrou novas formas de florescer. Isso faz a gente pensar na incrível capacidade humana não apenas de aguentar o impensável, mas de reconstruir, de se reinventar e de criar um mundo novo a partir dos fragmentos de um mundo antigo.